Aí, Então, muito que bem. Então, muito que bem. Muito obrigada a todos que estão aqui, ao Sem, a Marcele, todos que estão me assistindo, que ainda vão assistir, principalmente aos nossos irmãos desencarnados, que estarão aqui junto conosco, uns aprendendo, outros ajudando, e a gente vai estudando, né? Eu vou botar uma musiquinha que eu gosto para me ajudar na concentração, ajudar na nossa reflexão de hoje. Bom, o tema de hoje do nosso estudo, da nossa reflexão, é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele. Felicidade. Mas aí, nos dias que nós estamos vivendo, está muito difícil falar da felicidade, né? Então, a felicidade nesse mundo, né? Por que não do mundo ou desse mundo? Porque quando a gente fala felicidade do mundo, coisas do mundo, o que vem à nossa cabeça, né? Coisas materiais. O mundo é material. Então, não só nos dias que nós estamos vivendo hoje, mas como sempre, quem baseia a sua vida, as suas expectativas, a sua felicidade em coisas materiais, não consegue encontrar. Pelo simples fato de que coisas materiais, elas passam, elas acabam. Então, como é que você consegue ser feliz com medo de perder, com medo de alguém te roubar, né? Então, quando João, no versículo, ele fala aqui no capítulo 17, deixa eu ver o versículo direitinho que eu tirei esse trecho. Capítulo 17, versículo 15 e 16, que ele diz assim, que Jesus, na sua última oração, antes de ir para o martírio, ele pediu a Deus que poupasse os seus discípulos, que poupassem as pessoas do bem, que como ele também não eram desse mundo, não eram do mundo. Ele diz assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Quando eu vi esse capítulo e esse versículo, foi estudado até numa das palestras do Café com o Evangelho, isso caiu assim, sabe, na minha vida, e eu comecei a pensar, como não sou do mundo, não, eles não são do mundo, eu também não sou do mundo, e eu comecei a pensar na felicidade, que a felicidade desse mundo realmente não daria. Isso me botou para pensar e eu cheguei nesse estudo, nessa reflexão de hoje. Então, eu fui no dicionário pegar o conceito de felicidade. Olha o conceito de felicidade. Estado de bem-estar espiritual ou paz interior. Pode ser também um estado de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico. Aí eu fiquei pensando assim, qual é o bem material que vai me dar bem-estar espiritual e paz interior? Então, a gente tem que pensar, né, gente? Olha, bem-estar espiritual e paz interior, nenhum bem material vai me dar. Uma casa, uma roupa nova, te dá status, te dá uma sensação de prazer momentânea. Você vai passar uns dias naquele prazer e depois cai. Por quê? Porque não é isso que é a felicidade de verdade. O seu espírito precisa de mais do que isso. Porque o bem-estar espiritual e a paz interior, o nome já está falando, espiritual. Então não pode ser material.
Plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico. O que te dá equilíbrio físico e psíquico? É a sua mente estando sã. E nós já sabemos, nós espíritas, sabemos que a nossa mente, a nossa inteligência, tudo não vem daqui, gente, vem do espírito. Nós somos espíritos encarnados. A nossa inteligência vem do espírito. Então não faz sentido a nossa felicidade se basear em bens materiais. Por isso que a felicidade do mundo é impossível de conseguir. Você consegue poder, e você consegue, com os bens materiais, você consegue facilitar a sua encarnação, a sua missão, facilita. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro e você pode viajar e levar a palavra, o evangelho, ou você pode, com a sua condição financeira, ajudar outros irmãos, você vai te ajudar a fazer mais coisas e te ajudar a regenerar muitas dívidas, a recuperar muitas dívidas que você tinha no passado. Vai te dar conforto, você não vai sofrer tanto como aquele que mora na rua, que passa fome. Então, os bens materiais vêm te dar conforto, vêm facilitar a sua encarnação, vêm te ajudar. Então, você tem que saber valorizar corretamente os bens materiais. Aí sim, aí encaixa. Mas sabendo que a sua felicidade não está no bem material. Estão nas conquistas espirituais. Entendeu? O que você está fazendo com esses bens? Né? Então, através desse conceito, eu comecei a pensar. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 920, Allan Kardec pergunta assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Aí os espíritos dizem não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Né? Então, a gente está aqui na Terra, de um planeta de provas e expiações. Então, é claro que a felicidade completa não encontra aqui. Mas ele não diz que não pode ter felicidade, só não diz que não pode ter felicidade completa, porque não dá, né, gente? Se alguém aqui na Terra disser que é feliz 24 horas por dia, ela tem problemas. Porque nós estamos encarnados, gente. Nós temos o véu do esquecimento, nós ainda sofremos decepções, nós temos raiva. Entendeu? A gente se comove com sofrimento alheio. Não dá para a gente ficar rindo à toa, vendo a situação do planeta como está hoje, por exemplo. Não dá, né, gente? Ser feliz o tempo todo não dá. Mas dele, porém, depende, dele o encarnado, depende a suavização de seus males. E o ser tão feliz possível, quanto possível na Terra. Então, vamos pensar, como é que a gente pode ser feliz aqui nesse mundo? Como? Aí nós temos que pensar o seguinte: o que é mais importante para você? Ser ou o ter? Quando você tem a consciência de quem você é, do que você quer, quais são os seus objetivos, o ter passa a ser um complemento, foi o que eu acabei de dizer. O ter passa a ser um complemento que vai te ajudar. Vai tornar a sua encarnação mais suave, menos penosa. Mas até como você usa os seus bens materiais, você vai ter que prestar contas. O que você fez com os bens materiais? De que forma foi usado? O que realmente é importante? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente perde o apego pelos bens materiais. Perdendo o apego, você consegue ser feliz. Porque o que traz a infelicidade da gente é o apego.
as pessoas, as coisas. Se a gente enxergar a Terra, o planeta, como uma passagem, que nada do que está aqui é nosso, nada do que está aqui vamos levar, que nem a Silvia disse uma vez, caixão não tem gaveta, a gente consegue encontrar felicidade, sim. Eu vou dar exemplos de felicidade. Que é felicidade maior do que o conhecimento que você adquire através de estudo ou através da sua experiência de vida? Através de seu conhecimento, você consegue fazer a diferença. É uma felicidade. Isso é um bem, isso é um ser, é um bem que ninguém vai tirar de você. Isso a gente vai levar. Quem consegue formar uma família, a sua própria família, no caso das mulheres, dar à luz a seus filhos, no caso dos homens, acompanhar aquele processo da gravidez da sua esposa, ver seus filhos nascerem, vê-los crescendo, formando aquele elo de amor. Isso a gente vai levar, é o amor que você vai levar. Eu vou dar um exemplo aqui de casa, né? Eu gosto muito de falar do meu marido, que isso me marcou muito quando eu primeiro que ele ajudou, que ele liderou a construção, ele ficou tão feliz, mas foi tanta felicidade, que isso nunca mais saiu da minha cabeça. Isso é ser, gente. Ele viu que ele podia, que isso ele vai levar com ele, esse conhecimento ele não vai perder. Aí o bem material o ajudou, porque a mãe dele, com todo o esforço dela, o pai, pagaram a sua faculdade, ou seja, o bem material ajudou. Ele teve tudo que precisou para cursar a sua faculdade. Então, o bem material foi bem utilizado e hoje em dia ele usa a profissão dele para se sustentar. E quantos prédios, quantas casas, quantas ruas ele já não construiu? E já beneficiou tanta gente. E cada vez que ele constrói, que ele realiza, ele se... Entendeu? É isso que é a felicidade. Então, essa nossa felicidade, nós temos que tê-la pelo seguinte, porque quando nós estivermos passando por situações de sofrimento, que todos nós temos, que a gente estiver se sentindo infeliz por algum motivo, a gente vai ter essas felicidades para se agarrar. A gente vai lembrar dos filhos, dos pais, que é o amor dos pais nós levamos aqui também. Isso é ser. O amor que nós recebemos, a nossa educação passada por nossos pais. E isso é um patrimônio verdadeiro. Não é efêmero, isso não passa. Então, nós precisamos disso, porque quem não sabe dar valor a essa parte, não consegue reagir a uma depressão, não consegue reagir a uma decepção, porque todos nós caímos. Como eu disse, ninguém é feliz 24 horas por dia, nós temos desafios. Se estamos aqui, é porque estamos precisando provar alguma coisa, nós precisamos passar por provas, precisamos nos regenerar. Então, para você conseguir chegar nesse ponto de valorizar o que realmente tem valor, você precisa primeiro se conhecer bem. Outra coisa que você precisa muito, qual o valor que você realmente se dá? Você sabendo se dar o valor, você consegue valorizar, entende? Porque senão uma coisa está ligada à outra. Quando você consegue saber o seu real valor, você não se deixa derrotar tão facilmente.
Eu vou explicar. Você saber o seu valor não é ser convencido e nem é para humilhar ninguém. Quando você sabe que você é bom em alguma coisa, se alguém chegar e tentar te derrubar, tentar te falar palavras que tirem a sua confiança, isso não vai acontecer, porque você sabe que você é capaz. Chamar de incompetente, dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, e você mentalmente você reage contra aquilo. Não, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu vou conseguir, eu não sou incompetente. Então você precisa disso. E sabendo disso, você consegue saber os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Para que isso? Pontos fracos para você trabalhar eles. As suas dificuldades, os seus rancores, a sua inveja. Quando a gente consegue se conhecer, a gente sabe disso. E a gente sabendo, a gente consegue bloqueando isso, trabalhando isso. E os seus pontos fortes, que é o que eu falei agora. Você saber o seu valor. Mas as pessoas têm problemas com isso. Elas acham que se reconhecer o seu valor é ser presunçoso. Não é, não, gente. O que tem uma pessoa se olhar no espelho e dizer, poxa, eu sou bonita. Qual é o problema? Ah, ela é muito convencida. Não. Por que uma pessoa tem que elogiar e eu tenho que falar, não, que é isso, são seus olhos. Não, não sou nada disso. Falsidade pura, porque a gente sabe, a gente tem um espelho em casa e a gente sabe. Então, quando a pessoa diz um garotinho uma vez na rua, eu gosto de contar essa história, que eu, na época eu fiquei chocada, né? Mas a gente não está acostumado. Menininho na rua tão bonitinho. Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, você é tão bonitinho. Aí ele virou para mim e falou assim, eu sei, tia. Aí eu parei assim, falei, e agora, né? Aí eu brinquei com ele e falei assim, você é convencido, né? Mas não é não, gente, ele não é convencido não, é porque criança não mente, ué, ele sabe que é bonito e ele disse que ele sabe, qual é o problema disso? Mas viu como é que choca? Como é que a gente fica... Então, sabe, gente, não é assim, não é assim. A gente tem que usar a força que a gente tem, saber a nossa capacidade para ajudar. Ver uma pessoa precisando da sua mão e você, pô, me dá a mão aqui que eu sou capaz de te puxar. Sabe? É para isso que a gente tem que saber os nossos valores, a gente ficar de pé, firme, e não cair em depressão, não cair, sabe, naquela desilusão. Porque aí você não consegue enxergar o caminho, as saídas que Deus te mostra, porque você está fechado, né? E você não tem que ficar preocupado também com o que o outro faz, com o que o outro é, com o talento do outro. Você tem que desenvolver o seu talento. O que você faz de bom? Todos nós fazemos alguma coisa muito bem, só precisamos descobrir e desenvolver. E jamais se sentir diminuído em relação aos outros. Porque não é nenhuma vergonha você gostar, por exemplo, de varrer, limpar a casa. Eu tenho uma cunhada que adora lavar, passar, varrer. Todo mundo brinca muito com ela, implica com ela por causa disso. Ela chega no supermercado, ela olha a cor de balde. As pessoas vão olhar o sabonete, ela fica olhando os baldes, sabão em pó, a novidade. Ela gosta, ué. Qual é o problema? Entendeu? Então, ela daria uma excelente governanta, né? Mas as pessoas têm preconceito e eu não sei por que as profissões são tão mal valorizadas nesse país. O coletor de lixo, ele é muito discriminado, é tratado muito mal na nossa sociedade. Ganha muito mal. Por quê? Já imaginaram uma cidade sem coletores de lixo, o inferno que ia ser? Sem o gari para varrer as ruas, cada um tendo que varrer a sua própria rua, ninguém ia varrer, a cidade ia viver um pandemônio, ia ser sujeira e doença para tudo que é lado.
homens são tão desvalorizados? E aí, com isso, quem gosta desse trabalho não quer, de jeito nenhum. Se tiver a oportunidade de trabalhar em outra coisa, vai, porque não vai suportar ser discriminado. E daria, talvez, um excelente coletor de lixo, um excelente gari. Então, gente, são essas coisas que fazem a pessoa infeliz, trabalhar no que não gosta. Desvalorização. Então, se a pessoa gosta do que faz, vá em frente. Não desiste por causa de preconceitos. Porque se você veio naquele lugar, ali é que você tem que estar. A sua missão está ali. Então, muitos erram o caminho, porque acham que aquele caminho ali, aquela sendazinha, estreita, esburacadinha, não vai conseguir passar. Por quê? Porque ele está com a ilusão que a felicidade, que a vida material é tudo, que o status financeiro é tudo de importante para ele. Ele se acha tão importante que ele se sente no direito de humilhar o outro. Então, ele está seguindo por aquele caminho florido, aberto, lisinho. Lá na frente, quando ele perder a saúde e a juventude, aí ele vai cair em si. E o que vai restar para essa pessoa? Remorso, arrependimento. E o pior de todos, muitas vezes, que é a culpa. A culpa, gente, é o pior dos senhores. A culpa te escraviza. A culpa te mata aos poucos. Então, nós temos que pensar muito. Nós temos que parar com essa mania de olhar o que o outro tem, o que o outro é. Nós não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Outra coisa que me botou para pensar muito, eu ouvi essa doutora Ana Beatriz de Barbosa, uma psiquiatra, falando, e eu concordo demais com ela, quando ela falou que nós somos produtos exclusivos criados por Deus, que não existe um ser humano igual ao outro. Então, vocês já pararam para pensar como é que a gente valoriza produtos exclusivos? Um quadro pintado por um pintor tal vale milhões, porque só tem aquele, e é muito valorizado, vale muito dinheiro. Roupas de grife, que a atriz tal usou, aí você fica querendo comprar aquilo, ou quer fazer um vestido igual, né? Porque ninguém tem, é exclusivo. Então, nós somos exclusivos. Por que a gente não se valoriza? Por que a gente se trata tão mal? Por que a gente cuida tão mal da nossa saúde, dos nossos talentos? Se nós somos exclusivos. Não tem seres humanos iguais, nem irmão gêmeo. Por isso que você precisa se conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Vocês vão ver a maravilha que nós somos. Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada que não seja para sempre. Nós fomos criados por Ele. Simples e ignorantes. E como é que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio? Como é que nós estamos fazendo a nossa caminhada? Aí muitos podem dizer assim, eu vivo tão honestamente, eu não roubo ninguém.
Eu não passo por cima de ninguém. Por que é que minha vida não anda para frente? Aí é questão da gente pensar assim, o que você anda pensando? O que você anda atraindo para perto de você? Como é que está o seu julgamento com as outras pessoas e com você mesmo? O que você está plantando no seu caminho? Como é que você vai colher se você não planta? Põe uma coisa na cabeça. Tudo que ele sempre perguntava o que você realmente quer. Porque se você não quiser, ninguém vai conseguir te ajudar, nem Jesus. Então, a gente tem, isso é uma coisa muito séria. Jamais se desvalorize. Jamais se sinta pouco. Não faça isso com você. Tenha mais caridade com você. Comece a se amar. Quando a gente consegue se amar, a gente ama o próximo, porque Jesus disse: amai o vosso irmão como você se ama. Ame, mas primeiro se ame. Jamais se compare com as pessoas, com seu pai, com seu irmão, com seu primo. Cada um tem o seu valor. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Cada um está no seu lugar certo. Todos só querem posição de destaque. Só querem mandar. Se fosse desse jeito, as minhocas não existiriam. Para que minhoca, gente? Quem vê a minhoca? Que dá até nojo quando a gente vê. Mas olha a utilidade da minhoca. Então, se você tem uma posição de minhoca, aquela que revira a terra, aquela que ajuda, mas não aparece, olha, vocês podem ter certeza, vocês não aparecem para os humanos, para os encarnados, mas para os espíritos você aparece e você vai ter o seu valor reconhecido. Muitas vezes, mais do que aquele que aparece. Tem muitos casos nas psicografias, nos livros, que contam histórias de espíritos que se achavam evoluidíssimos, que quando chegaram do lado de lá tiveram uma grande decepção. Até palestrantes. Teve a história de um palestrante, eu não sei onde eu ouvi essa história, não sei se foi no café, eu sei que eu vi essa história, só não sei quem falou. Que o palestrante chegou desencarnado e se viu numa situação muito difícil, no umbral. Ele se viu, ele ainda pensou, meu Deus, mas eu estou assim? Eu era um palestrante, eu trabalhei na divulgação do Evangelho. E ele teve notícia que uma pessoa que assistia as palestras dele, né, que ele conhecia essa pessoa, estava consciente, que ainda foi interceder por ele. E ele falou, mas como? Eu, palestrante, ele... Aí esse espírito de luz que estava ali para auxiliar falou para ele, o problema, meu filho, é que esse rapaz fazia o que você falava. É o tal da minhoca, né? Não aparecia. Mas ele fazia tudo que ele escutava o palestrante falando, que era o evangelho. Ele botava em prática. A minhoca, ele removeu a terra, ele ajudou a semear, ele ajudou as plantinhas a nascerem. Então, vamos observar o nosso pensamento, o que nós realmente desejamos.
e jamais se desvalorize. E nunca se esqueça que você é um produto exclusivo, criado por Deus. E se foi criado por Deus, você é perfeito. E tudo está dentro de como tem que ser. Não se revolte, não fique doente. Tenha fé, porque quem tem fé é muito feliz. Porque você imagina uma pessoa que no meio de tanto sofrimento consegue ter fé, segurar nas mãos de Deus e seguir em frente. Essa pessoa é muito feliz. Então, meus irmãos, essa era a minha mensagem. Eu espero que todos tenham conseguido compreender tudo que eu falei. Eu espero que os espíritos de luz que estão aqui com a gente tenham nos ajudado e que daqui para frente a gente comece a pensar melhor na nossa felicidade, no que realmente importa, no que realmente tem valor. Paz e bem.